Fala, meu querido desbravador, minha querida desbravadora. Tudo joinha? Tudo na paz? Seja bem-vindo em mais uma escola de classes. Hoje nós iremos mais uma vez estudar sobre mais um requisito e eu estou aqui para poder auxiliar você na classe excursionista. Eu me chamo Givaldo Araújo, vem comigo para mais esse aprendizado especial. Deixa eu te perguntar, você sabe quem são os 12 discípulos de Cristo Jesus? Você sabe o nome de cada um deles? Se eu pedisse para você citar pelo menos 5, você seria capaz de fazer isso? Eu estou aqui para ajudar você a memorizar e aprender o nome de cada um deles. Vamos lá? Este requisito está na seção número 2 do seu cartão de classe. Ela é a atividade espiritual. E para começarmos, eu gostaria que você acompanhasse comigo o que nos diz o Evangelho de Marcos, o capítulo 3. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Estes são os nomes dos 12 discípulos que Jesus escolheu, primeiro, para estar com ele, segundo, para poder sair e pregar. Vamos conhecer então cada um deles. Pedro era um homem que ia aos extremos. Ele tinha uma personalidade forte e da sua personalidade forte nascia tanto virtudes quanto graves defeitos. Pedro é daquele tipo de gente que era impaciente, era destemido, ele era orgulhoso, mas com muita frequência você vai ver Pedro oscilando, vivendo de maneira insegura, impulsiva. E talvez a característica mais marcante de Pedro, ele era autossuficiente, ele confiava em si mesmo. Pedro, ele se tornou um dos líderes da igreja após a ascensão de Cristo Jesus. Ele e Paulo são os principais personagens que são apresentados no livro de Atos. A história nos revela que Pedro, ele também iria ser crucificado assim como seu mestre, mas ele disse que não era digno de receber tamanha honra, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim foi a sua morte. O nosso segundo discípulo se chama Tiago. O Novo Testamento apresenta Tiago como um homem egoísta, ambicioso, mas depois de um bom tempo, Tiago converteu-se e a Bíblia então mostra ele como um líder sereno. O nome de Tiago é uma tradução grega do patriarca Jacó no hebraico. A história e a Bíblia nos mostram que Tiago foi o primeiro dos discípulos a morrer. Registrado ali no livro de Atos, no capítulo 12, Herodes tirou a vida de Tiago, ali por volta do ano 44 da nossa era. O nome do nosso terceiro discípulo é João. João é irmão de Tiago. Ele era um homem de profundo discernimento espiritual. João amava Jesus Cristo e ele é chamado também na Bíblia de o discípulo a quem Jesus amava. João é o tipo de pessoa que era arrogante, orgulhoso, ambicioso, gostava de honras, de glórias. Mas João também era aquele tipo de pessoa que se irritava fácil. E se você pisasse no calo de João, poderia esperar que ele iria se vingar. João foi o último dos 12 a morrer. E ele morreu de morte natural, ali por volta do ano 96 da nossa era. O nome do nosso quarto discípulo é André. O nome André
significa aquele que é varonil, aquele que é forte. Foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Embora André ele não tenha tanta característica de líder, segundo a tradição, segundo a história, ele foi martirizado à semelhança de Tiago e de Pedro. Ele foi morto na Grécia, em uma cruz no formato de X. Nosso quinto discípulo, o nome dele é Felipe. Felipe foi o primeiro dos discípulos que Jesus disse, segue-me. O seu nome significa aquele que é apaixonado por cavalos. Felipe é aquele tipo de pessoa que questiona todas as coisas. Inclusive, parece que Felipe foi um dos últimos a reconhecer Cristo Jesus como o Messias. Mas assim que Felipe reconheceu, a sua vida mudou totalmente. Felipe é um verdadeiro missionário. Logo que ele soube que Cristo Jesus era o Messias, ele então saiu à procura dos seus amigos para poder dizer para eles, vem, eu encontrei o Mestre. Felipe é um missionário autêntico. Nosso sexto discípulo, o nome dele é Bartolomeu. O seu nome significa o filho de Talmai, mas ele é muito conhecido na Bíblia Sagrada como Natanael. Esse era o seu nome pessoal. Portanto, se você encontrar na Bíblia Sagrada Bartolomeu e Natanael, essa é a mesma pessoa. Algo interessante, Natanael conheceu Jesus exatamente por meio de Filipe. Foi Filipe quem o convidou e quem o apresentou a Jesus Cristo. Aparentemente, eles eram amigos muito próximos, amigos muito íntimos. Nosso sétimo discípulo, o nome dele é Levi Mateus. Após a morte de Jesus e sua ressurreição, Mateus se tornou um obreiro muito esforçado na causa de Deus. Segundo a história, Mateus, logo após a ascensão de Jesus Cristo, decidiu trabalhar em prol dos seus compatriotas, os próprios judeus. Mateus, ele também foi missionário em regiões distantes. Ele foi morto à espada. O nosso oitavo discípulo, o nome dele é Tomé. Por mais que no início ele pareça se mostrar indeciso e egoísta, em outras ocasiões ele se apresenta como um homem corajoso e fiel. Tomé também foi um missionário muito dedicado e conta uma história também que ele foi missionário até na China. A história nos conta que Tomé ele foi também martirizado nas Índias Ocidentais. Nosso nono discípulo, o nome dele é Tiago. Tiago era conhecido como Tiago, o menor. Mas nós precisamos diferenciar Tiago, que é filho de Zebedeu e que é irmão de João, e também este Tiago, que é o filho de Alfeu. A história e a Bíblia Sagrada não nos fala exatamente nada a respeito do seu ministério. Nosso décimo discípulo, o nome dele, Tadeu, também é identificado na Bíblia como Lebeu ou Judas. Mas quando João ele vai falar a respeito desse Judas, ele faz essa diferença. Este é Judas, mas não o Judas Iscariotes. O nosso 11º discípulo é Simão, também conhecido como o Cananeu, um inimigo muito forte da autoridade romana. Em muitos manuscritos, assim como nos mostra também o Evangelho de Marcos, ele também era chamado de o Zelote. Os Zelotes era o nome de um partido político na época de Jesus Cristo. E possivelmente esse homem era afiliado a esse partido político antes de ser seguidor de Jesus Cristo. Não sabemos absolutamente nada a respeito do ministério deste Simão. Nosso último discípulo, Judas Iscariotes. O nome Judas, no Novo Testamento, é equivalente a Judá, no Antigo Testamento. O interessante no relato de Judas é que ele não foi chamado por Jesus Cristo. Ele que solicitou a entrada no grupo dos 12. E Jesus, misericordioso como é, aceitou que ele fizesse parte daquele grupo seleto. A Bíblia relata que Judas, consumido pelo remorso, tirou a sua própria vida. Você percebeu que nenhum deles são pessoas perfeitas, nenhum deles tem capacidades extraordinárias, mas todos eles foram chamados por Jesus Cristo. Sabe o que isso me ensina? Que não importa quem sejamos,
não importa as nossas capacidades e as nossas limitações. Jesus Cristo também nos chama para sermos seus seguidores. E se nós aceitarmos, Ele está disposto a transformar o nosso coração, nos fazer uma nova pessoa e nos fazer parecido com Ele. Que Deus abençoe você, querido desbravador. Que Deus abençoe você, querida desbravadora. E até o nosso próximo vídeo.